Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma retomada da apostila 5 de filosofia, que vai trabalhar o conteúdo de ética. Ela inicia trabalhando as definições de ética e moral, lembrando que tanto ética quanto moral estão relacionados ao comportamento dos indivíduos. Então, o que é moral? Moral é um conjunto de normas e regras que o indivíduo segue dentro de uma sociedade. E a ética, ela se debruça sobre a moral, né? Então a ética é a reflexão sobre a moral, a ética é o estudo sobre a moral. Então nós podemos destacar que uma pessoa, ela pode não ser ética, mas ela tem a moral. Então todos nós agimos segundo uma moral. Por quê? Porque a partir da moral, ou seja, dessas regras e normas no qual nós estamos inseridos, é que nós vamos construir a nossa personalidade, que nós vamos construir, que nós vamos cultivar os nossos valores. Então isso seria uma definição de ética e de moral. Ao longo da história da filosofia, nós vimos alguns pensadores que se preocuparam em fazer a análise do comportamento dos indivíduos. E a apostila, ela vai abordar o Sócrates, que como nós vimos lá no primeiro ano, ele vai se preocupar com o quê? Com a forma que os gregos vivem, com a forma que os gregos agem, né? Lembre-se que ao andar pelas ruas de Atenas, ele percebeu que as pessoas falavam de coisas que elas desconheciam, ou seja, para o Sócrates isso era um problema do comportamento, que fazia com que a sociedade grega ficasse permeada por um conhecimento superficial. E aí, o objetivo do Sócrates é que as pessoas ajam de uma forma diferente. Então, ele vai propor um método, né, que é o método socrático, que é composto da ironia e da maiêutica. A ironia é quando Sócrates se faz de desentendido, é quando Sócrates se faz de ignorante com uma espécie de estratégia para conduzir o seu interlocutor àquilo que ele quer, que nada mais é que ele reconheça a sua ignorância e busque a verdade. O outro elemento do método socrático é a maiêutica, né? Que é o quê? É um processo no qual o Sócrates faz uma pergunta e a partir da resposta do seu interlocutor, ele vai fazendo outra pergunta e assim sucessivamente até que o seu interlocutor reconheça a sua ignorância e busque a verdade. Então, nós não vamos adentrar em outros detalhes do Sócrates, porque nós já vimos isso no primeiro ano, vamos retomar ainda no terceiro ano. Então, a análise que a apostila coloca, ela é muito direta, né? É esse detalhe que o Sócrates busca, né? Das pessoas falando muitas vezes de virtudes que elas desconhecem. E lembrem-se, né, que quando Sócrates quer saber de uma virtude, como por exemplo o bem, ele quer saber da ideia de bem que vai ser válida para todos. Não aquilo que o indivíduo julga que é o bem, ou seja, a opinião dele adoxa. Ele quer aquilo que é imutável, a ideia em si, que na análise socrático-platônica vai estar num outro plano, né, que o Platão denomina de mundo das ideias. Já o Aristóteles, ele também tem uma proposta ética. Só que diferente do Sócrates e do Platão, que trabalham a virtude como algo que está longe do indivíduo, né, que trabalham uma ideia muito geral, muito universal de virtude, o Aristóteles, como nós vimos, ele vai trabalhar o quê? Que assim como eu me torno bom num determinado instrumento musical através da prática, através do hábito, eu vou também construir a virtude através do hábito, ou seja, praticando a virtude. A ética aristotélica, ela está estreitamente ligada à política. Por quê? Toda ética, ela acaba tendo um fim, ou seja, o comportamento do indivíduo ele vai ter um fim. O comportamento da ética do Aristóteles tem como fim a felicidade, a eudaimonia. Só que a felicidade no Aristóteles, ela é diferente
da felicidade para a maioria das pessoas, que está atrelado às benesses pessoais, aquelas questões materiais. Para o Aristóteles, a felicidade ela vai ser resultado de uma vida, prestem bem atenção, é de uma vida voltada para o coletivo, voltada para a polis. Por isso que ela vai estar estritamente ligada, como eu já falei, com a política. Bom, mas como que eu vou ter essa vida voltada para o coletivo? Aí você vai puxar o gancho da virtude, que para o Aristóteles é fundamental que você trabalhe numa ideia de equilíbrio. E aí é o que ele chama de é o que ele chama de justa medida, mediania ou justo meio, que seria o quê? Você buscar o equilíbrio de uma virtude entre o excesso e a falta, né? Foi como eu trabalhei com vocês nas aulas, né? Por exemplo, a coragem em excesso, ela vai te ocasionar problemas. Assim como a falta de coragem também vai te ocasionar problemas. Por isso é muito importante ter esse equilíbrio, esse justo meio, que a partir disso você vai conseguir ter as virtudes, consequentemente você vai se dedicar ao coletivo e consequentemente você vai chegar à felicidade, ou seja, essa realização de uma vida voltada para a polis, voltada para o coletivo, no qual eu penso muito menos em mim e vou pensar muito mais no todo. O que é importante destacar é que, ao contrário do Sócrates, consequentemente do Platão também, o Aristóteles ele faz todo um percurso no qual ele vai se utilizar da realidade para explicar a sua ideia, né? Lembre-se que o Aristóteles foi discípulo de Platão, mas num determinado momento ele rompe com o Platão porque ele não concorda com aquela ideia abstrata, aquela ideia que não está ao nosso alcance, né? Então, o Aristóteles, é possível você construir uma virtude, ao contrário do Platão, no qual a virtude para ele vai estar no mundo inteligível, mas para o Aristóteles é possível você construir essa virtude a partir do hábito, ou seja, praticando. Então, sempre leve em consideração que quando nós trabalhamos ética no Aristóteles, consequentemente vai estar relacionado à política. Porque o Aristóteles ele vai analisar a partir do viés do cidadão, ou seja, aquele que pode participar das coisas da polis, das coisas da cidade. Sempre vale a ressalva que a democracia grega ela não é uma democracia como a que nós temos hoje, né? É uma democracia entre iguais, ou seja, somente o homem grego tem o direito de participar da organização da cidade. Mas isso também nós vamos ver adiante quando nós adentrarmos na visão política desses pensadores. Ok, pessoal? Na próxima aula nós vamos dar continuidade a essa retomada, trabalhando as correntes da filosofia helenista, o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino. Façam as questões do caderno de atividade relacionadas ao conceito de ética e moral, as ideias do Sócrates e as ideias do Aristóteles. Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima.